E aí galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui quem fala é o Gênesis. Peço que você, antes já de começar o assunto, que você curta e compartilhe e fique até o final, que o assunto de hoje, galera, é um assunto muito importante e que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta sobre isso. Eu vou tentar aqui alguns minutinhos esclarecer tudo para vocês sobre esse determinado assunto, que é o que eu preciso fazer para ser salvo. É mesmo, é? Eu sou salvo pelo quê? Muita gente vai por dois caminhos. Ou eu sou salvo por obedecer à lei de Deus, que a gente vai entender o que é lei de Deus. Ou eu sou salvo por uma outra palavrinha-chave que você tem que marcar aí, que é graça. Então, Gênesis, eu sou salvo pela graça ou eu sou salvo pela lei? E mais, o que é graça e o que é lei? Romanos, no capítulo 7, o verso 7, Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Opa, então viu o que Paulo acabou de dizer aqui? Ele disse que você obedecer à lei não é pecado, ao contrário, é muito importante. Por quê? Porque, como ele disse aqui, a lei, ela te mostra o quê? O pecado. Porque lá na lei você encontra: não adulterarás, não cobiçarás, honra o teu pai e tua mãe. Então, se você faz ao contrário do que está na lei de Deus, então automaticamente você está fazendo o quê? O quê? Pecando contra Deus. É isso mesmo. Quando você vai ao contrário da lei de Deus, você está desobedecendo a Deus, está pecando contra Deus em forma de rebelião. É o pecado da rebelião, não é aquele pecado involuntário que você peca sem querer. É o pecado ciente, consciente do que você está fazendo. E para você que quer saber o que é a lei de Deus, você que tem sua Bíblia aí, eu vou só citar aqui para vocês, mas se você quiser conferir, pode conferir lá. Lá em Êxodo, no capítulo 20, você tem ali todos os 10 mandamentos que Deus deixou para Moisés lá no Monte Sinai. E muita gente ainda pergunta: mas esses mandamentos, esses 10 mandamentos aí, Gênesis, Deus não deixou só para o povo de Israel? Deus não deixou só para Moisés lá no Monte Sinai? Não. Jesus, quando ele veio aqui na terra para nos salvar do pecado, ele deixou uma palavra muito importante para nós, uma passagem que se encontra lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 17 até o 21. E Jesus diz assim, ó: eu não vim para abolir, para cancelar a lei ou os profetas. Ao contrário, eu vim para cumprir eles. Então, Jesus quis dizer assim, que tudo que está na lei, e essa lei que Deus, o próprio Deus, escreveu e deu para Moisés, essa lei que era lá para o povo de Israel, essa lei o próprio Jesus guardou, o próprio Jesus cumpriu, e ele deixou essa lei para que nós hoje, que vivemos no tempo do fim, nós também cumpríssemos essa lei, porque ela ainda é válida para nós. E a lei de Deus, Jesus ainda continua dizendo: eu não vim para mudar nada da minha lei, e nada vai ser mudado nela, porque ela não pode ser mudada, nem um tio, nem um a, nada. Essa lei é assim mesmo, e todos os mandamentos que estão ali, esses que vocês têm que guardar. Então, a respeito de cobiça, a respeito do sábado, a respeito de não ter outros deuses diante de mim, de não ter imagem de escultura, esses mandamentos todos, eles são válidos para a gente hoje, e nós devemos obedecer. Mas será que eu sou salvo por obedecer os 10 mandamentos? Negativo. Você não é salvo por nada do que você faça. A salvação não vem da gente, não vem de mim, não vem de você. A salvação sabe de quem? Sabe de onde que ela vem? Isso mesmo. A salvação, ela vem de Deus, é um presente de Deus que nós não precisamos pagar. É isso mesmo. Quando você recebe um presente, você não precisa pagar por ele, é um presente. Basta você fazer o quê? Basta você aceitar. Só que para quem dá o presente, ele geralmente custa um preço. E para Jesus Cristo, para o céu, foi a vida do Filho de Deus. Então Jesus, com a sua vida, ele pagou o preço na cruz para que nós, depois disso, nós tenhamos a vida eterna e para que nós possamos ser salvos, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus já fez. Isso é meio esquisito, né? É meio difícil a gente entender, mas é basicamente isso. Deus entregou a lei para Moisés, e essa lei ela é válida para nós hoje.
Todos os mandamentos que estão ali são válidos pra gente, nós precisamos cumpri-los. Mas não porque eu sou salvo por aquilo que eu faço, mas eu sou salvo por aquilo que Jesus faz. Então, por que eu tenho que obedecer, Gênesis? É simples. Você obedece os mandamentos de Deus não para você ser perfeito ou porque você vai ser perfeito. Não, a gente é pecador e a gente vai continuar pecando até que Jesus volte e mude a nossa natureza. Mas eu obedeço os mandamentos de Deus para reconhecer o quanto Ele é bondoso para comigo e o quão alto preço Ele pagou por mim. Então eu obedeço a Deus para certificar, para garantir que eu quero ir para o céu. Não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele já fez. E eu demonstro meu sorriso no rosto, a minha gratidão, obedecendo a Ele, para deixar Ele feliz também. Mas Gênesis, e graça? Tu já falou que eu não sou salvo pela lei, mas que eu obedeço a lei porque eu tenho que ser grato a Deus. Mas e essa graça aí, o que é isso? Gente, a graça nada mais é do que um favor que nós não merecemos de Deus. A graça ela sempre existiu, antes mesmo de Adão e Eva, antes mesmo de Deus criar os anjos. A graça ela sempre existiu, porque a graça ela vem de Deus, ela sempre está com Deus, a graça é Deus. Então a graça é um favor que Deus nos concede e nós não precisamos pagar por ele, é só a gente aceitar. Então resumindo, eu sou salvo pela graça, a graça sempre existiu e a graça vem de Deus. Eu obedeço aos mandamentos de Deus, que são válidos até hoje, porque eu reconheço o quão grande Deus é e reconheço que Ele me salvou e eu tenho que viver uma vida de harmonia com Ele para alcançar esse céu. Então, galera, eu sei que é um assunto que parece confuso e difícil, mas entenda, você, para ser salvo, você precisa fazer apenas uma coisa, é aceitar essa graça de Deus. E essa graça de Deus, como eu já falei pra você, ela é de graça, ela não custa nada. É só você, todos os dias, em pequenos atos de comunhão com Deus, de oração, de estudo da Bíblia, ir à igreja. É assim que você está dizendo que você aceita a graça de Deus. Você só tem que aceitar, Deus não te cobra nada. O maior preço já foi pago na cruz. Agora é com você de decidir se você vai dizer sim a Deus ou você vai dizer não. Que você possa ficar com Deus no seu coração. Lembre-se que é de graça, a salvação é de graça, basta você pegar ela pra você. E que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, é isso aí galera, valeu!